Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia, Fernando. Bom dia, Senhor. Estamos aqui para desfrutar de mais um ensino da palavra. Que o Senhor possa nos guardar, né? O tema dessa semana, dessa lição, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Né? Nós vamos desfrutar da palavra, aprender que o Senhor, na verdade, precisa que estejamos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para ter poder para levar essa testemunha dele até os confins da terra. Amém? Vamos orar então, pedindo ao Senhor para nos abençoar e logo depois estaremos louvando ao Senhor. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós queremos nesse momento, nesta manhã, Pai, te pedir que a tua palavra possa entrar para dentro de nós e transformar a nossa vida, Senhor. Que o teu Espírito possa abençoar a minha, ao Fernando, ao Augura, para que possamos levar a palavra até as pessoas, Senhor. Nos abençoa nessa manhã, abençoa aquelas pessoas que estão em casa assistindo, que só possa realmente levar essa palavra até onde o Senhor quiser e fazer a tua vontade na vida dessa pessoa que está assistindo, Pai. Que essa palavra também possa mudar a nossa vida, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém. Vamos ao louvor então? Amém. Bom dia, que Deus abençoe a sua manhã e que você tenha um dia cheio do Espírito Santo de Deus. Você hoje nessa escola dominical, você vai aprender mais sobre ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo adora o Senhor, se alegra no Senhor independente das circunstâncias. Como dizem Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Você se alegra no Senhor independente das circunstâncias? Então eu te convido a louvar ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declare mais uma vez a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh Jesus, Senhor Pai, esteja conosco, Pai. Esteja com a tua igreja, Pai, espalhada sobre esta terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que sejamos uma igreja, Pai, que adora o Senhor, Pai. Que sejamos uma igreja, Pai, que se alegra no Senhor, Pai.
Pai, que seja uma igreja que a esperança esteja no Senhor, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, que possamos cada dia mais aprender a ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu poder, cheios do Teu amor, cheios da Tua graça, cheios da Tua bondade, da Tua misericórdia, Pai. Oh, Jesus, derrama sobre a Tua igreja do Teu Espírito, aviva a Tua obra, Senhor, aviva a Tua obra, Jesus, na Tua igreja, Pai. Desperta aquele que dorme, Pai, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma manhã abençoada na presença do Senhor. Tenha um ótimo estudo da palavra do Senhor e desfrute de tudo aquilo que Deus tem para te dar nesta manhã, em nome de Jesus. Voltando à nossa aula, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, o texto que nós vamos desfrutar hoje é o Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 15 ao 27, que diz assim, ó: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, né? E hoje já está em nós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Amém. A igreja do Senhor Jesus, mesmo diante dos maiores desafios, tem sempre sobre si o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador, o Espírito da verdade e o doador de poder para a realização da missão. Reconhecê-lo é a grande chave para entender o êxito da igreja primitiva apresentada no livro do Atos dos Apóstolos. Aquela era uma igreja viva, porque possuía a presença do Espírito Santo. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre ele, é o Consolador. Consolador, aquele que consola, né? Então o Espírito Santo é que está conosco diante das dificuldades, né? Ele é que vai nos consolar. E ele é o Espírito da verdade. Ou seja, onde está a verdade, ele está. A verdade é o que? A própria palavra. Então, ele está onde está a palavra. Se eu tenho uma vida baseada na palavra, eu estou cheio do Espírito Santo. Se eu não tenho, ele não está. E o doador de poder. Que é poder, tem que se encher do Espírito Santo. Né? No conhecimento não te dá poder, mas ser cheio do Espírito Santo te dá poder. Fundamento bíblico. Aí aquela era uma igreja viva, porque possuía a presença do Espírito Santo. Se nós quisermos nos tornarmos uma igreja viva, nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Porque isso, o Espírito Santo é o quê? É que convence as pessoas, né? O Espírito Santo é que nos faz lembrar de todas as coisas. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para levar a palavra de Deus até as pessoas. Ele que nos capacita. Ele é que nos capacita. Porque de nós mesmos a gente não consegue fazer nada.
Então, fundamento bíblico. O texto de Atos 1 nos situa no período de 40 dias após a ressurreição de Jesus. Tempo que o Senhor ficou com seus discípulos, falando-lhes coisas sobre o reino. Durante este tempo, o grupo foi orientado a permanecer na cidade, isto é, em Jerusalém. As pessoas obedeceram a Jesus e permaneceram em oração. Isso também é um ponto para nós. Nós precisamos permanecer em oração. Aguardando o cumprimento da promessa que aconteceu no dia de Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo transforma e impulsiona não somente a vida dos discípulos de Jesus, mas de todas as pessoas que permaneceram no caminho e de outros cristãos e cristãs que foram se achegando à comunhão do povo de Deus. Ou seja, o poder do Espírito Santo em nós alcança outras pessoas, né? Nós precisamos contagiar os irmãos com o poder do Espírito Santo. Que aí eu cheio do Espírito Santo, eu vou contagiar o Fernando. O Fernando cheio do Espírito Santo vai contagiar o Ogura. E assim nós nos tornamos a Igreja de Cristo cheia do poder de Deus, cheia do poder do Espírito. Porque se eu não me encho do Espírito, eu vou encontrar com o Fernando, o que eu vou ter para passar para ele? Nada. Eu vou pregar o Evangelho para alguém, sendo que eu estou vazio do poder do Espírito Santo. As minhas palavras vão ser pura letra. A letra mata. E o Espírito vivifica, ou seja, ele dá vida e fica, né? Então nós precisamos, para falar, por que a igreja primitiva o Senhor mandou eles ficarem orando até receber o Consolador? Porque o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ia dar poder para quê? Para eles irem até os confins da terra. Amém? Amém. O capítulo 4 de Atos revela o quanto o mover do Espírito de Deus animou a igreja em Cristo, que é o versículo 5 ao 13 e o 31 do capítulo 4 de Atos, orientando e abençoando a sua trajetória missionária. Ou seja, o Espírito Santo é que nos orienta a fazer a obra de Deus e ele é que nos abençoa. Então não tem outra saída para nós. Nós precisamos buscar esse poder que vem de onde? Vem do alto, vem de Deus, né? O poder do Espírito Santo não é o poder que eu ganho com o estudo da palavra, não é o poder que eu ganho com o tempo que eu tenho na presença do Senhor. Não, o poder é de acordo com o tanto que eu busco a Deus, que eu busco me encher do poder do Espírito Santo. O anúncio desta gloriosa promessa começou nos evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas não apresentam a pessoa e missão do Espírito Santo com tanta ênfase como fez o evangelista João. É ele quem detalha os últimos discursos do Senhor, Jesus antes de sua morte, nos quais por 5 vezes menciona o Espírito Santo. Ao descrever tais palavras, João anuncia a presença do Espírito Santo como uma grande dádiva para a humanidade. Ou seja, nós que somos humanos, se nós não tivermos cheios do poder do Espírito Santo, seremos como os outros. Seremos como os ímpios, né? Uma coisa interessante, né? Quando fala esse derramamento do Espírito Santo, em Atos, né? Muita gente imagina que o pessoal os discípulos estavam lá, sossegados, de repente, né, desceu. Derramaram lá o Espírito Santo, pegou todo mundo. E não foi exatamente isso, atenção, eles estavam orando. Quer dizer, o Espírito Santo, você tem que buscar ele. Não é uma coisa assim, ele não é distribuído aleatoriamente ou tipo assim, desperdiçado. Né? É tipo como às vezes eu vou fazer uma comparação, lembra aquele programa do Silvio Santos que ele pega o dinheiro, né? E quem quer dinheiro e sai aleatório jogando, não é. O Espírito Santo ele é precioso para Deus. E nós, quando queremos o derramado do Espírito Santo, nós temos que buscar isso. E ele então nos dá, sem medida, né? Na minha forma de ver, não adianta nem você marcar, vamos orar para buscar o Espírito Santo. Não, é um viver. Você tem um viver, é igual esse cara 40 dias orando, em comunhão. Aí o Espírito Santo foi derramado. Então nós precisamos o quê? Ter um viver de oração, um viver de estar na presença do Senhor, aí o Espírito Santo vai ser derramado, né? Amém? Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Bom dia, né? Dando continuidade aqui ao estudo, né? O estudo começou. Com a formação da igreja, depois da experiência do Pentecostes, lá em Atos 2, o Espírito Santo passa a se manifestar nela por meio dele.
Ele age em comunidade ao ministério iniciado por Jesus Cristo. E algumas das suas intenções desse propósito são, né? Então Jesus prometeu que ele iria, mas ele enviaria o quê? O Consolador, né? Aquele que nos consola, que nos orienta, que nos prepara, para quê? Para a gente fazermos o quê? A obra que o Senhor nos deixou incumbido de fazer, né? E a gente vê que a igreja, né? Os discípulos, o Túlio falou, os discípulos ficaram o quê? Orando, buscando, né? E o Espírito Santo desceu sobre eles. E dali em diante, a gente vê que eles o quê? Se entregaram totalmente, porque eles foram o quê? Capacitados, revestidos, né? De toda a armadura, de sabedoria, né? E o quê? E nós estamos aqui falando porque o Espírito Santo nos orienta e está conosco, né? Então, algumas intenções dos propósitos são capacitar a igreja, né? A gente sempre fala, né? O Senhor que capacita, né? Então o Senhor mandou o Consolador para quê? Para nos capacitar. Na missão de quê? De anunciar o Evangelho da salvação. Jesus ordenou: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16, 15. Então, qual que é a nossa missão? Ir pregar o Evangelho. E quem vai nos capacitar? O Espírito Santo de Deus, né? Porque a gente às vezes vai ver se olhar com os olhos da fé e com os olhos da razão. Por quê? Para a gente fazer uma coisa, a gente tem que estar o quê? Capacitado, né? E se eu quero levar a palavra do Senhor, porque eu vou buscar o Espírito Santo me capacitar e eu quero levar essa palavra do Senhor, né? Está aqui o nosso orgulho aqui, que faz as polpas. Menos é mais. Não é? Ele é capacitado a fazer. Eu não sou capacitado, nem sei fazer. Mas para me fazer, tem alguém que tem que me capacitar. Não é isso? E eu tenho que ter o quê? Interesse, disposição, para buscar também. Sim. Se eu não tenho interesse, não quero buscar, como é que o Espírito Santo vai agir na minha vida? E vai me capacitar para me fazer a obra do Senhor, né? No poder do Espírito, os discípulos e discípulos cumpriram essa missão anunciando a obra de Cristo e a salvação. Essa também é a nossa missão como igreja, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Essa é a nossa missão, né? E nós estamos fazendo bem feita, nós estamos fazendo mal feito, nós estamos preparados, nós não estamos preparados, nós estamos aceitando ser capacitados ou não, né? Então a busca é individual, né? Se eu quero me capacitar, eu tenho que o quê? Buscar, dedicar tempo, né? E o Senhor vai o quê? Através do seu Espírito Santo vai o quê? Vai me fazer o quê? Progredir nessa caminhada. Cada vez mais o quê? Estar pronto para o quê? Para falar o Evangelho. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho também, né? Sim. Se eu não sei, como é que eu vou passar? Verdade. Certamente teremos êxito em nossa vida estiver totalmente aberta ao mover do Espírito Santo, né? Eu não posso, como é que tá? Eu quero que me enche do Espírito, mas eu estou com o copo sempre cheio, né? Se permitirmos que Ele nos guie a toda a verdade, verdade se revelará por meio de nós, e o nome de Cristo será exaltado. Uma igreja cheia do Espírito é impulsionada a testemunhar e falar da maravilhosa graça de Deus revelada através de Jesus Cristo, né? Lá em João 36:13 diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, né? Então, a igreja que está aqui, ela está o quê? Preparada para falar o quê? Das maravilhas do Senhor. Amém. Nós vamos conseguir o quê? Enxergar, né? As maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, né? Vai nos revelar o quê? Onde nós vamos ir, né? Porque se a gente não deixar o Espírito Santo mover na nossa vida, e a nossa fé fica até abalada,
Porque a gente, que caminhada que eu estou? Né? Para onde que eu vou? Onde é que eu estou? Onde que eu vou, né? Cocô, né? Então, a igreja tem que estar o quê? Aberta para o Espírito, buscar o Espírito. Né? O orgulho não vai buscar por mim, nem o tudo. Né? E também a experiência que o orgulho vai ter, não vai ser a minha mesma e nem vai ser a experiência que o Túlio vai ter. Então a gente tem que buscar o Senhor incessantemente, o Espírito Santo agir na nossa vida, mas ter a certeza, ele vai agir no irmão de um jeito e vai agir no outro irmão de outro jeito. Mas o objetivo é o mesmo, pregar o Evangelho da salvação a toda criatura. Convencer e purificar a igreja de Cristo de suas impurezas. Lá em João 16, de 8 a 11. Quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Né? Então ele vai o quê? Purificar, vai o quê? A gente o quê? Das impurezas desse mundo. Por vezes, nos deparamos com tentação de se acomodar e se omitir no anúncio do Evangelho. Quantas vezes a gente fica com vergonha? Né? A gente omite essa informação, né? A gente sabe, mas não fala. Uma das causas para isso é um envolvimento maior com as coisas do mundo. Né? Lá no verso 11, o que diz? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então o que? A gente está desenvolvendo demais com as coisas o quê? Desse mundo. E a gente vê que cada dia as coisas o quê? Tendem o quê? A nos desviar. Coisas que eram todo mundo tinha ciência que era errado, hoje o quê? Está normal, é isso mesmo. Enquanto a vida espiritual vai ficando prejudicada. Quando isso acontece, certamente o pecado encontra lugar em nós. Né? Então, estou dando mais importância ao mundo do que a minha vida espiritual. Estou perdendo a minha fé, estou perdendo a confiança no Senhor. E o Senhor diz, a minha graça te basta. E que Ele vai suprir o quê? As nossas necessidades. E a gente está andando por vaidade. Né? Na ausência dos frutos do Espírito, as obras das carnes imperam. Gálatas 5, 22 a 26. Vamos ver lá o que fala em Gálatas lá. Gálatas está aí, quem não achar, ele está aí antes de Apocalipse. Só para quebrar o gelo, sabe? Antes de Apocalipse, depois de Gênesis. 5, 22 a 26. De 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Né? E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne nas suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Nós não nos deixaremos possuir de vanglória, provocando-uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, quando a gente está no igreja, o que acontece? As obras da carne, o quê? Prevalece. E a gente anda em vaidade por quê? Olha aqui, o versículo 26. Não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E a inveja o quê? Faz a gente entrar em ruína. E isso é o quê? Não é fruto do Espírito. Né? Então, quando a gente está com isso, a gente não tem nenhum fruto do Espírito. Muitas vezes temos a impressão de que o Espírito Santo não sopra mais em nossa comunidade. E por vezes lamentamos isso. Mas não paramos para pensar no porquê desse silêncio. Por que será? Né? O Túlio e o Ogura vai sempre lá em casa. Nós somos amigos. De repentemente, para um dia. Opa. Por quê? Né? Tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa?
Né? E o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Será que eu estou buscando? Será que eu estou deixando as coisas da carne, do mundo, me afastar? Né? Então a gente tem que avaliar a nossa vida. Por que esse silêncio? Será que não é porque ficamos indiferentes ao seu chamado? Diante das prioridades que temos na vida? Será que a minha prioridade agora não é mais Cristo? Qual que é a minha prioridade hoje? É ter uma carreira de sucesso? É ter um patrimônio imenso? Porque a gente fala isso porque é isso que leva a gente a afastar. A nossa prioridade em coisas que? Mundanas. Não que Deus não nos abençoe com isso, mas a nossa prioridade é Cristo. Desde que a busca disso não te tome o tempo que seria destinado ao Senhor, às coisas do Senhor. E a maioria das vezes a nossa desculpa sempre vai ser essa. Pode ver que a maioria das vezes a pessoa dá desculpa do tempo de fazer algo. E lá em Gênesis, quando a queda, depois da queda, Adão e Eva vestiram folhas e se esconderam aonde? No jardim. O jardim era o quê? O lugar do serviço deles. Trabalhar e cultivar o jardim. Eles se esconderam ali dentro. Né? O pecado nos afasta de Deus e nos leva a falhar como discípulos de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a renunciar e não nos convém o que não nos convém. E nos purifica de toda impureza. Então é o Espírito Santo de Deus que vai o quê? Vai nos purificar dessas impurezas. E que vai o quê? Nos mostrar, nos alertar. Mas se eu não estou buscando, O pecado entra fácil. pecado entra fácil. Né? E essa questão do pecado é assim, né? É lógico que não existe pecadinho e pecadão. Pecadão. Mas tem pecados que por ele só ele traz mais consequências para a vida, né? Mais graves. E mais graves. Então a pessoa vai e começa a cometer um pecado leve, depois passa para outro, quando vê a vida já está toda tomada, aí não tem mais relacionamento com Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, aí vai tomando conta dele o pecado. Um exemplo, o pessoal dá da linha, né, de costura, né, com essa linha fininha. Né, se eu te dar uma volta com essa linha nas suas pernas, na hora que você dá o primeiro passo, você arrebenta. Se eu te dar duas, você arrebenta. Mas se você deixar eu continuar dando voltinha, Vai te prender. e enrolar uns 10 carretel em você, daqui a pouco você não consegue se mexer mais. Sim, é o pecado. E é de pouquinho em pouquinho. Sim. Eu vou pegar esse exemplo da linha com orgulho que é fininha, ou qualquer outra coisa pequenininha. Ele dá a primeira volta, você não dá importância. Quer dizer, isso aí eu rebento. Aí dá a segunda volta, eu rebento. Não tem nada a ver, Não tem nada a ver. Você vê que vem a hora de novo. Quando vê, você já está tão enrolado que você virou o quê? Escravo do pecado. Você não consegue se libertar. Verdade. Aí você tem que buscar Deus, Ou o Senhor vir te buscar. Na teologia wesleyana, a santidade é um processo. Isso traz uma ideia de quê? De continuidade. Então, essa busca nossa de santidade, na busca pelo Espírito Santo, na busca do Senhor, o que acontece? É contínuo. Sim. Não é eu fiz hoje, amanhã já não preciso mais. Quem escolhe viver com Deus e se assemelha a Ele, assume tal compromisso. Né? Então a gente assume o quê? Um compromisso. É um casamento, né? Eu não assumi um compromisso com a minha esposa, né? Nós não somos a noiva de Cristo, então nós nos assumimos um compromisso com o Senhor. Amém. Aí a gente vê esse mundo hoje, como pegando um casal, quando o marido e a esposa não assumem esse compromisso, o que acontece? A estrutura familiar fica fraca, qualquer influência externa domina, e a gente vê as consequências que no nosso mundo hoje, né? E essas consequências são geracionais. Vão de geração em geração, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos orienta: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o procedimento. Até nesse procedimento, às vezes a gente é fraco, a gente acha que a gente não tem condições, a gente pede o Espírito Santo para quê? Para nos fortalecer, para nos orientar, para nos capacitar, né? O exercício da santidade nos leva à prática do amor e da maturidade cristã, né? A gente não vai ficar tomando leitinho a vida toda, né?
Neste exercício, a presença do Espírito Santo é fundamental e ele nos capacita a viver em santidade neste mundo, que é na perspectiva individual que agimos. Isto é, através dos atos de piedade, que é perspectiva social, isto é, através das obras de misericórdia, atuação em favor do próximo e da comunidade. Então a gente tem que sempre estar atuando aqui também, na comunidade. Amém, irmãos? Amém. Dando continuidade, né, a terceira e última parte dessa lição sobre a igreja cheia do Espírito Santo, nós vamos lembrar sempre que Jesus, ele é Deus, né? Alguém tem dúvida disso? Não, né? E mesmo sendo Deus, ele veio em forma de quê para a Terra? Em forma de homem. Então, para o quê? Para mostrar para a gente, ele não veio diferente de mim, de Fernando, de Túlio, não. Ele veio como homem, né? Com todas as fraquezas que o homem tem, né? Com tudo para provar o quê? Que ele mesmo sendo Deus, ele abriu mão, né, daquilo para vir como homem, para mostrar para nós que nós também somos capazes, né, de fazer o quê? De fazer a obra do Senhor, mas por nós mesmos? Não. Jesus como homem veio como homem, mas se você ver pela Bíblia, desde o início, ele foi acompanhado por quem? Espírito Santo de Deus. O Espírito conduziu o Senhor para aquilo. O Espírito, você pode ver que o Espírito Santo sempre esteve conduzindo o caminho do Senhor Jesus. Então, o que isso quer dizer para nós hoje? Nós hoje temos que buscar o Espírito Santo, né? Porque o tema, o que é? O tema é uma igreja cheia de Espírito Santo. Se você olhar a igreja como um edifício, tá? Então vamos lá, metodista, tem a quadrangular, você pode falar, não, aquela igreja não tem muito, você começa a comparar dessa maneira. Mas o que eu quero propor, né, para os irmãos, para as irmãs que estão nos assistindo, é ir um pouco mais além disso. Porque mesmo que a igreja, por exemplo, a nossa, a metodista, está ali, mas a metodista sem as vidas ali dentro, elas simplesmente são 4 paredes. E que se ficar abandonada aí uns 10, 15 anos, vai ficar lá cheio de teia de aranha, mato, né? Isso é o normal. Mas nós que estamos fazendo parte dela, se nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós temos que ser cheios do quê? Do Espírito Santo. Porque nós sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. Nem Jesus, para provar isso, né, ele veio como homem e o Espírito Santo o conduziu. Né? Então, o propósito nosso, né, da salvação guiou a vida de Jesus desde o início, não foi? Ele veio para o quê? Mostrar o caminho da salvação e para nos salvar. Então, com a sua entrega total, ele manifestou vida a todas as pessoas. Ele teve uma entrega total ao Espírito Santo de Deus. Ele pregou o reino de Deus, né? No capítulo 3, do verso 3 ao 5, nós vimos isso. Pregou o reino de Deus, mas pregou por si como homem? Não. Através do quê? Do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Ele anunciou a salvação, capítulo 14, verso 6, através do quê? Do Espírito Santo. Nós não conseguimos salvar ninguém. E quando nós vamos anunciar o Evangelho, se nós não formos pelo Espírito Santo de Deus, isso aí, que nem o Túlio falou, serão como palavras vazias, né? Não convence ninguém. O Espírito Santo é que convence. Ele curou pessoas. Jesus curou pessoas. Como Deus? Não, ele curou através do poder do Espírito Santo, né? Quebrou barreiras de preconceitos, né? Hoje tem barreira de preconceito? E muito, né? Mas Jesus, desde o início, que naquele tempo não existia nem movimento feminista, né? Mas ele foi o homem que quebrou esses. Naquele tempo as mulheres não era nem contado como pessoas num censo. Eles só contavam homens que pudessem empunhar uma espada. Sim. E Jesus ali, né, deu oportunidade através do Espírito Santo, capacitou o quê? Falou com a samaritana, né, aquela prostituta, uma seguidora. Então foi assim,
Eu fico imaginando na época como deve ter sido para eles engolir isso tudo, né? Numa sociedade machista, numa sociedade totalmente, né? Tem uma cultura que já vinha assim, ó. Há muito tempo, né? E até hoje. Ressuscitou mortos, né? Fez a vontade do Pai, né? E a vontade do Pai era o quê? Era o alimento dele. Tem até um versículo, né? Se não me engano, no capítulo 4, 34, diz que Jesus falou assim: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Imagina nós buscarmos o Espírito Santo de uma maneira que você às vezes deixa até, esquece até a hora da refeição, pelo prazer de estar fazendo algo, né, algo do Senhor, através do Espírito Santo, que você vai vendo o resultado. Muitas vezes nós fazemos pela nossa força, pela nossa capacidade. A gente começa a calcular tudo, né? Se tivermos X, dá para fazer isso, isso, aquilo. Aí chega lá e fica decepcionado, porque a gente esperava um resultado, né, X, e veio aquele X dividido por 10, né? E ainda até usa Deus para ele. Não, foi a vontade do Senhor. Né? Muitas vezes faz isso. Né? Então, e ao perceber a chegada da sua morte, Jesus se despede com um discurso emocionante. Né? Ele fala assim: em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus ficou 3 anos no ministério dele aqui e diz que o que está nos evangelhos é uma pequena parte, porque tudo que ele fez não caberia nos livros. Então, e se ele disse que nós poderíamos fazer coisas maiores, esse nós seria o quê? A igreja. A igreja no contexto não prédio, mas a comunidade de fé que professa o Senhor. Amém. E muitas vezes nós não andamos numa comunidade, né? Nós andamos totalmente assim, dispersos, né? Juntos e separados. Juntos e separados, né? É igual o exemplo da batata, né? Que o pastor Ebi Uber falou uma vez, né? Nós andamos como como um saco de batata. Um saco onde tem várias batatas. Achando que aquilo é uma unidade. E na verdade não é. Aquilo lá são, se você pegar as batatas, estão todas separadinhas. O que nós temos que ser, o que é? Um purê de batata. E amassa tudo, né? E você virou não sabe você não sabe quem é quem. E naquela época eles agiam dessa maneira, tanto é que os de fora os chamavam de cristãos. Né? Os de fora os chamavam, eles não se autoproclamavam. Nós somos hoje cristãos. eu sou cristão. Hoje é ao contrário, né? Nós vamos no lugar para assim, eu sou cristão. Né? Mas naquela época os de fora Que falavam, né? Porque eles tinham atitudes semelhantes à de Cristo. Né? E nós temos que buscar isso, né? E ao finalizar seu ministério, né, enquanto humano, ainda Deus humano, Jesus humano, confiou o propósito do Pai aos discípulos: pregar o Evangelho para salvar a humanidade. Então a expectativa que recai sobre a igreja qual é? Fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Amém. Nós temos que buscar isso na igreja. Mas não na igreja física, um prédio, mas como um corpo. Né? Um corpo onde nós buscamos vidas e as vidas que vêm permanecem. Porque hoje, muitas vezes, a gente vê, né, o pessoal até fala, né, que a porta dos fundos da igreja é maior do que a da entrada. a da entrada. Aí entra Sai 10. por trás sai 10. Né? E isso não é o retrato da igreja que o Senhor sonhou, né? Que imagino, né, de nós. Então é impossível de realizar se levarmos em conta a nossa limitação. Porque nós somos limitados. E é justamente aí que entra o que? A ação do Espírito Santo sobre a igreja. Então, no Espírito Santo, a igreja encontra o quê? Sentido, ânimo, consolo, direção para agir. Enquanto a gente ficar, né, tipo assim, a igreja não vai porque fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, a igreja não vai, porque nós somos limitados, mano. Mas se nós buscarmos o Espírito Santo, né, fulano será que ele está precisando disso? Aí vai e junta. Será que se eu ajudar nessa parte aqui, o corpo vai estar melhorando. Né? Então não vai ter mais aquele, né, de ficar. Não tem ninguém para fazer isso. Não, agora tem. Agora tem. Agora tem eu. Né? Portanto, a igreja que cumpre seu propósito no mundo só faz por conta da presença do Espírito Santo de Deus e não por mérito próprio. Né? Enquanto buscarmos fazer as coisas por mérito próprio, o Espírito Santo passa longe. Né?
Antes de pensar na grandeza do que Deus pede, Jesus pede, é bom lembrar, ele cumpriu tudo na mesma condição que nós como o quê? Humanos. Jesus não teve nada demais a mais do que um ser humano para fazer, porque ele quis fazer assim dessa maneira, para mostrar que nós podemos. Amém. E ele se fez carne, né? Por isso suas obras e ações são fundamentos para a nossa compreensão acerca da pessoa e obra do Espírito Santo. Por isso, né, é importante responder essas 3 perguntas, né? Pergunta para nós aqui, para nós, para vocês, né, para todos nós. Por que o Espírito Santo é enviado? Sobre quem o Espírito Santo é enviado? E o que acontece na vida de quem recebe o derramar do Espírito Santo? Essas 3 perguntas, né? Por que, sobre quem e o que acontece? E aqui diz assim, não seguimos em santidade por conta própria, ainda que desejamos. Muitas vezes a gente busca, né? Fala assim, eu quero ter santidade, esse ano eu vou buscar santidade, mas por nós mesmos a gente não consegue. Precisamos do quê? Da graça de Deus para isso, pois santidade sem a graça não existe. Pode ser apenas a manifestação de arrogância espiritual. Os fariseus eram exemplo disso, né? Eles cumpriam a lei corretamente e ficava, né? Não, eu orava nas esquinas, né? E fazia tudo aquilo lá. Arrogância espiritual. E a gente precisa sempre desse auxílio, desse consolo, dessa orientação do Espírito Santo, que Paulo mesmo diz, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o O mal, mal que eu não quero, isso eu faço. Então, o ser humano sem Espírito Santo de Deus, ele é mau. A Bíblia fala, né, que a queda de Adão e Eva ali foi para a humanidade inteira. Ninguém escapou daquilo não, né? O Espírito de Deus nos santifica agindo em nós continuamente, nos ensinando e vocacionando para os propósitos de Deus em nossa vida. A igreja necessita de um genuíno avivamento. A gente pensa que o avivamento, muitas vezes, o que é? É o pessoal falando em língua, pulando, dançando e vai. Não. O pastor Luiz Emílio, né, fala que avivamento não é a tampa da chaleira voando, e sim o fundo saindo. Você cai em si, você cai no jeito que você... Meu Deus, eu preciso... Né? É a humildade, né? Tem um bispo, Nelson Leite, né, que tem no livro Descubra Agora Como Alcançar o Genuíno Avivamento. Na página 13 afirma que o genuíno avivamento é uma manifestação do Espírito Santo. É a atuação do Espírito prometido por Cristo para ser o quê? O companheiro, o consolador, como nós falamos, o defensor, o animador, aquele que guiaria o discipulado à verdade e glorificaria a Cristo. Então, discipulado à verdade e a honra e glória para quem? Para o Senhor. Né? Baseado em João capítulo 14, 15 e 16. Nos dá o referencial básico da natureza e realidade do Espírito. Em Atos testifica o nascer e a vivência da comunidade apostólica. Lembra, né? E muitas vezes a gente ouve, né? A igreja tinha que ser igual antigamente, a igreja primitiva, né? Que fazia, acontecia. Mas qual a diferença daquelas pessoas para hoje? Nenhuma. Aquela monte de pessoas ali, sem o Espírito Santo de Deus, ia ser igual a nós. Sim. E mesmo com o Espírito Santo de Deus, naquela época ainda surgiu, né, Ananias e Safira, né, que queria dar um golpe. E podia morrer também, porque a igreja era perseguida e morta, né? Então, assim, Bônus e bônus. Bônus e bônus. O que tem em comum naquilo, né, é o Espírito Santo de Deus. Se nós queremos hoje repetir aquilo que, né, que eles fizeram, então tem a faca e o queijo, né, que não diz o mineiro, né? Não. O Espírito Santo está aí. Né? E naquela época não existia a Bíblia, né? Não. Eles estavam construindo. Hoje nós temos aqui, ó, né, consultar a qualquer momento, e até a tecnologia nos ajuda, que hoje em dia você pode digitar no aplicativo lá, vem. Só jogar um trechinho já te mostra tudo, né? Às vezes assim, né? Muitas vezes isso aí até acho que atrapalhou muito, né, gente? Porque naquela época, né, não existia o capítulo, o versículo, né? Você tinha que conhecer a palavra e ir lá para procurar e saber onde estava. Imagina fazer isso, sem as referências, né?
Então, o novo Israel, a igreja, através da vida gerada pela dinâmica do Espírito, né? Paulo, em Romanos 8, do capítulo 8, verso 9 a 11, né? Nos fala do vivificar pelo Espírito. Esse mesmo Espírito é o agente divino do genuíno avivamento, junto aos cristãos da igreja, da história e do universo e da obra divina. O Espírito Santo também diz que é um poder, né? Um dínamos, né? Dínamos vem da origem de dinamite. Né? Então ele é um poder, e muitas vezes esse poder nós subestimamos, porque nós não vemos aos olhos assim o Espírito Santo, né? Mas nós podemos senti-lo e nós podemos conhecê-lo. Então, e quando conhecemos o poder dele. E quando conhecemos o poder dele, não há poder de enfermidade, não há poder de feitiçaria, de macumbaria, nada que possa ser maior. Amém? Concluindo, né? Uma igreja cheia de espírito resiste às perseguições e tentações diárias. É comprometida com Deus, porque guarda seus mandamentos, e com as pessoas, pois guarda os mandamentos, testemunha a pessoa de Cristo ao mundo. E também comprometida com a realidade à sua volta, pois um mundo sem a presença do Espírito ainda permanece sob o domínio do medo e não da paz. Então, principalmente nesses dias de hoje, né, que está tendo esse mal invisível, né? Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, né, e cremos que Ele é maior, né, e caminharmos, muitas vezes as pessoas estão sucumbindo a isso. E para transformar isso, a igreja movida pelo Espírito crê, anuncia, denuncia, cultua, serve e testemunha a graça divina. Então, que nós possamos, né, buscar isso, né? E aqui uma pergunta, né, que fica como tarefa, né, dessa semana. É possível perceber a presença e a ação do Espírito na igreja de hoje? Na igreja hoje? É possível? De quais formas? E talvez você queira simplificar, né, a resposta, falar não. Mas se for não, né, eu ainda desafio o que eu posso fazer para contribuir com o reino de Deus hoje. Amém? Amém? Glória a Deus, então. Os avisos, né, de hoje é o culto logo mais às 19 horas, né, não está sendo presencial, está sendo, né, pelas plataformas aí, e mesmo assim, né, nosso Deus é um Deus onipresente. Então, onde estivermos, buscarmos o Senhor como uma igreja no sentido eclésia, né, uma comunidade separada, né, do Senhor. Quarta-feira, culto de oração, às 19h30, e no domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Kids, né, com a tia Camila e o Roberto, às 9 horas, e às 9h30, dos adultos, né? Com o tio Júlio e Fernando, né? Glória a Deus. E, né, lembrando dos dízimos e ofertas, né? O Senhor é fiel conosco, nós também, né, devemos ser fiel com o Senhor. Ele nos sustenta, tudo que nós temos é dele, pertence a Ele. Amém? Então sejamos fiéis nos dízimos e ofertas. Qualquer dificuldade, né, o Fernando, o Humberto está aí. E, né, nós temos aí o link, né, da conta sendo aí colocado na tela juntamente pelo irmão Roberto, e que possamos ter, né, esse domingo abençoado na presença do Senhor, onde estivermos, buscarmos a presença do Espírito Santo para nos conduzir, e temos uma semana abençoada e abençoadora, tá? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então para encerrar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse momento na Tua presença. Ó Deus, que a Tua palavra seja vivificada em nossos corações. Precisamos, necessitamos, clamamos pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nossas vidas, para que nos conduza, nos direcione, nos capacite, Pai, em tudo que nós fizermos, Pai. E que jamais de parte de nós, Senhor, a Tua graça, porque a Tua graça é necessária, Pai, e suficiente para nós. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, e que tudo que fizermos, onde estivermos, que seja para a honra e glória do Senhor. Assim oramos, desde já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 E graças a Deus. Amém. Amém.